Olá, aqui é o professor Alan e hoje falaremos sobre a moda, outra medida característica ou medida de posição. Vamos lá? Então, assim como a média, nós iremos definir a moda em três momentos. O primeiro momento é para dados não agrupados, sem qualquer tipo de organização, e a gente vai aprender a calcular e interpretar a moda. A moda é bem simples o conceito. Como é que a gente calcula a moda? Qual que é o significado da moda? Assim como na televisão, quando a gente fala, oh, essa roupa está na moda, né? É porque você vê com frequência, não é isso? Então a moda na estatística é a mesma coisa. É o valor que aparece com maior frequência. É aquele valor que está se evidenciando. Então vamos a um exemplo para você entender isso. Tempos em minutos de espera na fila de um ônibus durante 13 dias de um cidadão que se dirige diariamente ao seu emprego. Então tá aqui os tempos, 15. Então vamos colocar os tempos aqui, ó. 15, 10, 2, 17, 6, 8, 3, 9, 2, 9, 5, 9, 3. Então o número 15 apareceu uma vez, o número 10 apareceu uma vez também, o número 2 apareceu duas vezes, o número 17 apareceu uma, o número 6 apareceu uma, o número 8 uma, o número 3 uma, o número 9 apareceu uma, duas, três. Então, aqui a gente percebe que o número 9 foi o que apareceu mais vezes no nosso conjunto de dados. Então, ele tem a maior frequência. Logo, a moda, que a gente vai chamar aqui de MO, tá? A moda dessa distribuição é igual a 9. No nosso caso, qual que é o contexto para a gente interpretar? Não é o tempo em minutos? Então, nós temos aqui um tempo modal de 9 minutos, ou seja, durante os 13 dias em que o trabalhador esperou o ônibus na fila lá, nós sabemos que a maior quantidade de vezes, o tempo que apareceu, o maior número de vezes durante essa amostragem aqui foi o quê? 9 minutos. Então, a moda, para a gente interpretar, a gente simplesmente fala que aquele valor apareceu o maior número de vezes, ok? Ou foi mais vezes observado no conjunto. Então foi bem tranquilo mesmo calcular a moda para distribuição sem intervalo de classe, ou seja, sem nenhum tipo de intervalo, sem agrupamento, sem nada, para dados brutos. É só olhar o valor que aparece com maior frequência. Vamos para um próximo exemplo, para uma próxima situação. Nessa situação aqui, o que a gente já percebe? Nós temos aqui um agrupamento de dados, ok? De valores, porém eles vêm sem intervalo de classe. Então, como que a gente vai calcular a moda aqui? Assim como o exercício, o exemplo anterior, a moda é o mesmo critério, é o valor que aparece com a maior frequência. Então, aqui vai ser fácil demais também, ó. É só olhar a variável que tem a maior frequência. Qual variável possui a maior frequência aqui, ó? A frequência absoluta. Não é essa aqui que é 10? Cuidado que muita gente chega aqui e coloca aqui 10. 10 é a frequência. Lembra que o x, a minha variável, é a nota. Então, quem foi que apareceu aqui mais vezes no meu conjunto? 3. E o que é isso? Não é uma nota? Então, como é que eu vou interpretar? Considere a distribuição abaixo sobre a nota atribuída a um novo produto por 30 clientes. Então, dentre a nota dada por 30 clientes, a nota que apareceu mais vezes no meu conjunto foi o quê? 3 pontos. Ou seja, a nota 3 foi a que apareceu mais vezes no conjunto de dados. Pronto, está calculado. Ai, professor, mas é fácil assim? É fácil demais mesmo, é só observar quem tem a maior frequência. Mas vai complicar? Agora vai. Espera um pouquinho para você ver. Tava fácil demais, né? Tava muito bom, não é isso mesmo? Mas não complica tanto assim não. Você vai ver aqui o próximo exemplo, que tem que só prestar atençãozinho um pouquinho aqui, olha para você ver. Para dados agrupados agora com intervalo de classe. Então vamos lá. Quais são os passos aqui para a gente trabalhar? O primeiro passo, perceba que você não tem um elemento que representa a sua classe. Ah, professor, eu posso pegar só o ponto médio? Pode, mas você pede muita informação só com ponto médio. Então, para isso, para pegar uma distribuição completa, eu vou precisar dessa fórmulazinha aqui, ó. Essa fórmula é a que se aproxima mais da realidade, ok? Então, essa fórmula, como é que funciona? Vamos definir o que é cada membro disso aqui. Então, a moda é igual a LI. O que é o LI? LI é o limite inferior da classe, tá? Lembrando que cada classe tem o limite inferior e o posterior. Em seguida, eu tenho aqui, ó, D1
sobre D1 mais D2 vezes H. O que é o D1? Está aqui a fórmula do D1. Ó. O D1 é a frequência simples da classe menos a frequência anterior a ela. E o D2 é a frequência simples da classe menos a frequência posterior a ela. Ok? E esse Hzinho aqui é a amplitude de cada classe. O que é a amplitude? É o maior menos o menor valor. Como você pode observar, a amplitude aqui para cada classe é de 10 pedidos mensais. 70 menos 60 dá 10, 80 menos 70 dá 10 e assim por diante. Então vamos lá? Primeiro passo, vou escrever aqui, ó. Primeiro passo. Professor, é só usar a fórmula, não? Tudo bem, mas você vai tirar os dados de onde? Qual classe? Então, primeiro passo é o quê? Obter a classe modal. O que seria a classe modal? Como nos exemplos anteriores, é a classe que possui a maior frequência. Quem tem a maior frequência simples absoluta? Tá vendo? A terceira classe. Então, aqui eu vou colocar aqui para você lembrar, ó, MO. E vou dar uma ênfase aqui. Mas por que você está fazendo isso, professor? Isso aqui é um jeito de você averiguar se você está acertando o exercício. Vamos supor que você teve um trabalhão, fez a fórmula toda, levantou tudo e achou, por exemplo, 75 a resposta. Você sabe que está errado. Por que você sabe que está errado? Porque o valor esperado era um valor entre 80, inclusive, e 90. O valor tem que estar aqui nessa classe. Então, aí vai aí uma dica. Sempre destaca aqui aonde que vai estar a sua moda, beleza? Agora eu vou escrever a minha fórmula. Vamos lá? Então, vamos lá, junto comigo. Ó. MO igual LI mais D1 sobre D1 mais D2 vezes H. Então, todos esses elementos da fórmula nós vamos tirar daqui, dessa classe. Ou seja, o LI é 80, a amplitude é 10. Mas e esse D1 e esse D2? A fórmula é separada, tá vendo? Ó, o D1 é a frequência simples da classe menos a frequência anterior. Então, vamos levantar o D1 aqui de uma vez. Ó. D1, quem que vai ser o meu D1? Ó, frequência simples da classe, quem que é? 12. Menos a frequência anterior. Quem que é a frequência anterior? 7. Então, 12 menos 7 é igual a 5. E o meu D2, o que vai ser? Frequência simples da classe, que é 12, menos a frequência posterior. Então, a frequência posterior, quem que é? 10. Então, 12 menos 10, que é igual a quanto, gente? Opa! 12 menos 10, que é igual a 2. Agora, eu só preciso jogar isso na fórmula. Então, colocando na fórmula, vai ficar, ó, moda igual LI, limite inferior da classe. Quem que é? Aqui, ó, 80. Então, vai ficar 80 mais D1. Quem que é o meu D1? Aqui é o D1, aqui, ó, 5. Então, vai ficar aqui 5 sobre D1 mais D2, ou seja, 5 mais 2. Tudo isso vezes quem? A amplitude da classe, que é o quê? 90 menos 80, 10. Ok? Então, a moda vai ser igual 80 mais 5 sétimos vezes 10. Então, a moda vai ser igual a... Vamos pegar a calculadora para a gente fazer essa continha. Ó, a gente faz a multiplicação primeiro, correto? Então, vamos lá. 5 vezes 10 igual 50 sétimos. Já pode dividir de uma vez. Dividido por 7... dividido por 7 igual, então eu tenho lá 7,14, e é o resultado disso, mais 80, igual, então a moda é igual a 87, opa, perdi aqui, 87,42 para 40, você arredondando para duas casas, você tem o quê? 87,14, não é isso? 87,14. Essa é a moda. Vai lá e confere agora. Vê se está dentro do seu intervalo. Olha lá, 87,14 está dentro do intervalo esperado. Então, aqui já é 90% de chance de você ter acertado esse exercício, tá? Porque encontramos um resultado dentro da classe esperada. Então, é bem simples de utilizar, é bem simples de calcular. Através da fórmula ser aqui cheia de letra. Ai, meu Deus, que tanto de letra. Mas cada uma delas aqui é muito fácil de ser obtida. Tá? Espero que você tenha entendido. Agora basta treinar alguns exemplos aí para ficar fera aí na estatística descritiva, principalmente falando das medidas de posição.
Até o nosso próximo vídeo. Um abraço.